Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, a amiga espírita de vocês, a amiga virtual de vocês, a amiga do coração de vocês, porque é assim que eu me sinto. Eu agradeço muito a presença de todos vocês e da espiritualidade amiga que eu tenho certeza que já está presente no ambiente do meu lar, nos seus lares há bastante tempo, porque eles sabem quando nós estaremos dedicando algum tempo para estudar, para tratar com valores, com conteúdos que são válidos para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje com uma prece. A prece, ela é nascida do coração. A gente poderia fazer preces decoradas, mas as preces decoradas só servem se conseguir tocar aqui e aqui. Se não tocar, são só palavras, e palavras não significam muita coisa sem o sentimento envolvido. Então eu gosto de fazer as preces pelo sentimento e convido vocês também a se posicionando da melhor maneira possível, do melhor jeitinho possível, fazerem a sua própria prece interna com o seu sentimento de gratidão, o seu sentimento de louvor, os seus pedidos, tudo isso a gente coloca na prece. E nesse momento o nosso pedido principal é que Deus esteja presente entre nós. Jesus se faça presente entre nós e que os nossos mentores espirituais, nosso anjo de guarda, os amigos da espiritualidade que nós conquistamos no decorrer das várias encarnações que tivemos, possam também, convidados que estão sendo nesse instante, se achegarem, nos envolverem com o seu carinho, com o seu abraço, nos fazerem sentir a emoção da sua presença e com todos nós unidos, Deus, Jesus, nosso mentor e os amigos da espiritualidade, possamos estar nesse clima astral de amor, de caridade, de solidariedade, de amizade, de respeito e de conhecimento. E certos de que Deus não desampara quem está querendo fazer o que é correto para as nossas vidas, para o nosso desenvolvimento. Nós entendemos que Deus está aqui e permite que iniciemos a nossa reunião de hoje com a sua amorosa presença. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, mais uma vez o meu boa noite, obrigada. Para quem chegou depois, eu ainda não cumprimentei pelo nome, depois eu curto aí os comentários. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um tema que é uma frase popular. Alguns dizem que teria sido dita por Confúcio, mas assim, na maioria dos casos não se tem muita certeza da origem da frase. As palavras convencem, os exemplos arrastam. E nós somos espíritas ou simpatizantes do espiritismo, ou então estamos curiosos para entender o que a doutrina dos espíritos pode nos ajudar para que nos tornemos pessoas melhores. Então eu vou contar para vocês 3 pequenas historinhas, depois a gente vai trabalhar em cima do tema a partir dessas histórias, desses casos que eu vou contar para vocês. O primeiro deles, talvez vocês até conheçam esses, não são nada assim muito inédito que eu conto aqui, mas o primeiro deles conta a história de um pai que decidiu levar os seus 2 filhos ao circo. Chegou lá na bilheteria e aí ele perguntou para o vendedor quanto que custa o bilhete, quanto custa a entrada. E o rapaz, muito prestativo, muito atencioso, disse: olha, para adultos custa R$30, para crianças até 6 anos não paga, e depois de 6 anos, a partir dos 7 até os 14 anos, paga R$20. Tudo bem? Tudo bem. Então, quantos anos eles têm? Aí o pai responde: o pequeno tem 4 e o maiorzinho tem 7 anos. O rapaz, acho que condoído com a ingenuidade daquele pai, diz assim, dá um sorrisinho e diz assim: o senhor sabe, né, que se o senhor tivesse dito que o seu filho de 7 anos tem 6 anos, o senhor não pagaria e eu não teria nem duvidado, porque ele é pequenininho, né, e eu teria achado que o senhor teria economizado R$20. E o pai responde: é verdade, pode ser até que você não tivesse percebido, mas os meus filhos teriam notado que eu menti
e que eu menti para obter uma vantagem que eu não teria direito. E isso seria para eles uma lembrança desta tarde, mas muito mais do que isso, uma lembrança que no futuro seria terrível para o seu caráter, para a formação do caráter dos filhos, certo? Exemplo do pai, ele pagou pelo que era certo pagar. Num outro caso, baseado em fatos reais, fatos mesmo, aconteceu num estádio nos Estados Unidos há muito tempo, não sei quanto tempo, não fui pesquisar, depois quem quiser eu vou dar os nomes aqui dos envolvidos, é fácil achar. O público foi para um estádio para assistir um jogo de futebol da temporada. Lá eles dão muito valor para esses jogos de temporada, então tinha mais ou menos lá umas 20 mil pessoas no estádio e eles cantam, como nós cantamos também, o hino nacional. E naquela oportunidade, uma menina de 13 anos, apenas 13 anos, foi selecionada para cantar o hino dos Estados Unidos. Imagina, se eu tivesse voz, talvez até cantasse, mas imagine a vergonha, a timidez que deve dar falar para 20 mil pessoas no estádio. Não é para qualquer um, não, deve dar um pouquinho de dor de estômago. Então a menina estava lá toda arrumadinha, vestidinho comprido, cabelinho arrumado, estava com o seu microfone na mão, sorrisão no rosto. E aí ela pegou e começou a executar o hino nacional. Ia cantar. Estava afinada, estava tudo em ordem. Só que ela estava emocionada. E imagine, com essa tensão toda, de repente ela tremeu, engasgou, esqueceu a letra logo no começo da execução do hino nacional. E aí, o que acontece naturalmente? A câmera já vem direto com a imagem, já pega ela de close, já começa a ver os olhinhos enchendo de lágrimas e ela não conseguia mais destravar daquela posição. E aí ela estava se sentindo, obviamente, muito sozinha, em pânico, 13 anos perante 20 mil pessoas e ela falhou. E o público começa a querer fazer o que o público faz, vaiar. Porque é muito fácil nós vaiarmos o erro dos outros e não nos colocarmos na posição deles. Aí começa lá umas pequenas manifestações, todo mundo parado, ninguém ajudando, só observando, quando de repente, isso tudo que eu tô contando aconteceu até bastante rápido para nossa alegria, de repente se destaca um homem que vem na direção dela. Esse homem se chama Mo Cheeks. Ele era técnico do Portland Trail Blazers, um técnico de um dos times. Ele parou ao lado dela, que estava assustada, e ele começou, sem microfone, sem nada, começou a cantar sozinho. E ele incentivou a menina a começar a cantar. Ela ainda estava meio assim, ressabiada, insegura, desafinada, né? E aí ele continuou cantando e continuou incentivando, aí ela começou a cantar, e aí ele fazia assim com as mãos, e as pessoas do estádio começaram a cantar juntas o hino nacional. E aí o que aconteceu? Isso foi uma lição de solidariedade naquele momento, e aquela menina que se chama, hoje já não é uma menina, Natalie Gilbert, cantou o hino até o final, com todas aquelas pessoas juntas, e no final ela olha para o Mo Cheeks e diz: muito obrigada, thank you. Esse é um caso que a gente dá para ver até mesmo no YouTube, porque tem filmes, tem vídeos desta situação. Uma outra historieta, que tem algumas versões, não sei qual a versão verdadeira, mas em algum lugar isso aconteceu. Uma pessoa chegou da Europa, recém-chegada da Europa, e contou para alguém, vocês, não importa, uma experiência que ela teve lá no exterior. Disse que ela estava caminhando pelas ruas de determinada cidade europeia e estava na companhia do seu anfitrião, quem o recebeu naquele local. E aí eles iam atravessar a rua e ele viu que não vinha carro, então ele fez o impulso,
que nós temos muito o mau hábito de fazer, que é atravessar a rua quando dá. E ele foi, apesar da faixa de segurança estar nas proximidades, ele foi para atravessar e o anfitrião, mais que rápido, colocou a mão no ombro dele e disse assim: não faça isso. As crianças podem estar observando e fatalmente elas irão nos imitar nessa atitude e elas vão começar a atravessar fora da faixa de segurança. Gente, com essas 3 histórias já dá para entender por que as palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam. Porque de palavras, ou como diz assim o popular, né, de boas intenções o inferno está cheio. O que significa? Não basta falar. Adianta eu falar para vocês aqui mesmo nesse momento tem pessoas que me conhecem pessoalmente, que eu vi que estão aqui, tem minhas irmãs, tem meu cunhado, conhecem os meus podres, conhecem as minhas dificuldades. Se elas não soubessem, essas pessoas, o quanto eu me esforço para me transformar e para me melhorar, acha que estaria aqui escutando? Porque palavra não serve para nada se não for colocada em prática. O que arrasta, o que atrai, o que empurra, o que convence de fato é muito mais do que falar, é realização. É comum nós vermos os pais arrastando o filho pela mão em uma correria para chegar do outro lado da rua, não muito longe às vezes da faixa de segurança. É muito fácil a gente encontrar motoristas que furam o sinal, param na faixa de pedestre, desrespeitam a sinalização e muitas vezes o filho está vendo. E mais, se o policial de trânsito parar ou o guarda da estrada, o rodoviário parar, ele vai mentir com a maior cara de santo, mesmo com as crianças observando. E não percebe muitas vezes que o que está fazendo é muito mais do que falar. É o exemplo que está arrastando a essa mesma criança a fazer errado no futuro. Mentindo inclusive para o próprio pai e para a própria mãe, porque se pode mentir para o guarda, por que não pode mentir para o pai e para a mãe? Aconteceu comigo e aconteceu na família de todos os meus amigos e as minhas amigas na infância e certamente na de vocês, quando nós não tínhamos celular, que o telefone era o telefone fixo de casa, todo mundo atendia o número da família, tocava o telefone e alguém dizia, eu falava, minhas irmãs falavam, meu pai e minha mãe falavam, né? Assim, se for para mim não estou. É o meu direito não querer falar naquele momento, é o meu direito não querer atender naquele momento. Tudo bem, mas fala assim, olha, se for para mim, fala que no momento eu não posso falar, ou que eu estou ocupado, ou que eu retorno. Ainda vai ser uma mentirinha, às vezes não é. Mas vai ser aquele comentário, já te ligo, já te dou um retorno, mas neste momento eu não posso, não tenho condições, nem que seja emocionais, para falar. Você não precisa abrir tudo, mas você vai dizer, não posso. Você dizia, diga que não estou. E isso era o quê? Pais e mães e filhos mais velhos e amigos e exemplos fazendo um arrastamento para a mentira. Se nós formos pensar de verdade o quanto o exemplo arrasta, nós veríamos o quanto é necessário nós pensarmos e repensarmos nas nossas condutas. Nós falamos de trânsito, quantos acidentes, quantas mortes no trânsito talvez não fossem evitadas se nós tivéssemos ensinado os nossos filhos, através do exemplo, a ser comprometidos com as leis, com o cuidado, com a responsabilidade. Talvez não tivesse tanto problema no trânsito. Quantas vezes nós poderíamos ter evitado a desonestidade, a queda para o crime de alguém que é importante para nós, se nós tivéssemos exemplificado virtudes, cobrado e agido com cuidado na moralidade, na qualidade das condutas que nós temos. E quantas vezes a nossa violência, o nosso ato violento, um grito, sei lá, uma garrafa jogada na janela que estoura o vidro, não foi o exemplo do teu filho, da tua filha, que mais tarde vai lá se relacionar com alguém e vai bater no companheiro, na companheira, vai agredir os filhos, enfim, a violência foi exemplificada e a gente aprende.
a gente aprende. A minha mãe, por exemplo, ela tem 86 anos, vira e mexe quando eu digo, mas mãe, por que você tá pensando desse jeito? Em alguma coisa que ela tá triste, ou assim, ela fala assim, ah, minha filha, mas você lembra o meu pai quando eu era criança, lá no sítio, aí ela vem e conta uma história de quando o pai dela era doente e tinha problema e ela tinha medo, e isso repercute numa mulher de 86 anos que ainda está pensando e agindo como uma criança que teve medo lá em, sei lá, 1940, por exemplo. Percebem? Isso é muito sério. A gente precisa perceber que os exemplos arrastam e arrastam para o bem e arrastam para o mal. Então, nós aqui não podemos ser os exemplos da indisciplina. E eu estou falando com nós, Vânia e família, vocês e suas famílias, nós espíritas, nós cristãos, nós pessoas de bem, não importa, não importa. Pode ser que aqui não tenha alguém que não seja espírita, não é relevante. O que é relevante é que se queremos fazer o certo, se queremos ser pessoas boas, nós devemos e precisamos pensar que tudo para o mundo é exemplo. E os exemplos arrastam. Se nós pensássemos e agíssemos com mais cuidado, nós poderíamos ter uma educação geral de comportamento disciplinado. Não estou falando daquele comportamento de manada em que as pessoas não pensam, não decidem, só seguem cegamente. Mas sim aquela conduta em que você dá o exemplo de que dá para fazer diferente, que dá para fazer melhor. Então, nós adultos, que muitas vezes não fomos educados adequadamente no passado, temos que analisar essa posição das palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam para que nós nos reeduquemos e olhemos para fora num panorama externo, pensando num futuro melhor, imaginando que estamos sendo a diferença no mundo de alguém. Gente, o fato é que mentira, corrupção, preguiça, acomodação, violência, indiferença, todas as imperfeições têm virtudes que vêm em sentido contrário. E que tanto essas imperfeições quanto essas virtudes, elas são todas passíveis de serem exemplificadas. E nós podemos muitas vezes não perceber o impacto das nossas ações à nossa volta, porém não importa, porque às vezes alguém está bem pertinho e a gente não notou que repercutiu, não quer dizer que daqui a um tempo não vai repercutir, digamos, por uma virtude. Por quê? Porque todos somos espíritos imortais, que estamos reencarnando e que nos preparamos para nos melhorarmos, para evoluirmos, e com esse desejo interno de evolução, a sementinha do exemplo, melhor ainda se somada à sementinha das palavras, essa sementinha um dia vai brotar, porque um dia aquela pessoinha, aquela criança, aquele adolescente, aquele vizinho, aquele amigo, aquele colega de trabalho, alguém que a gente de repente nem percebe que nota a nossa passagem, aquela pessoa estará de frente com a oportunidade de utilizar o que você ensinou pelas suas palavras, mas se forem palavras vazias, não servirá para nada. Então é pelo teu exemplo. Tenhamos sempre em mente, isso não pode ser esquecido, que sempre há alguém que está nos observando e que essa observação é o arrastamento dela que nós fazemos. Livro dos Espíritos, questão 630, pergunta Kardec. Parabéns a Kardec, dia 3 de outubro hoje, aniversário de Kardec, 1804 ele nasceu, 65 anos de vida, fecha parênteses. Parabéns a Kardec, mas voltando à pergunta dele, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. O mal é tudo aquilo que é o contrário da lei de Deus. Então, dizem os espíritos, fazer o bem
é proceder de acordo com a lei de Deus e fazer o mal é ferir, infringir a lei divina. Por que isso está aqui? Porque quando eu falei agora há pouco sobre mentira, corrupção, preguiça, violência e outras imperfeições, isso é violação das leis divinas, então não é o bem. E quando eu digo que existem virtudes que são contrárias a essas imperfeições, isso está de acordo com a lei divina, isso é fazer o bem. Qual é o arrastamento, junto com as nossas palavras, qual é o arrastamento que nós estamos dando para o mundo? São das leis divinas cumpridas ou das leis divinas violadas? O que é que nós agimos? E, gente, lembrem-se muito bem disso. Eu posso estar aqui sozinha neste ambiente, tô com a câmera desligada, tudo fechadinho, não tem ninguém me vendo, e eu faço alguma coisa ruim. Eu escrevo um bilhete anônimo fazendo graves acusações, por exemplo. Ninguém viu, ninguém sabe. Nem se descobre que fui eu. Isso significa alguma coisa? Não estamos violando a lei de Deus? Claro que estamos. Primeiro, a nossa consciência sabe, nós não esqueceremos. Segundo, os espíritos estão sempre à nossa volta. Amigos, os espíritos simpáticos, os espíritos afins. E se eu faço o bem, é óbvio que eu atraio a companhia de espíritos que gostam disso, que gostam do bem. Mas se eu estou com um pensamento ruim, uma ação ruim, e não importa que ninguém no mundo material tenha visto, isso atrai, e eu tenho testemunhas do lado de lá da vida que verão e estarão em sintonia com o mal que eu estou fazendo. Lembre-se que Paulo de Tarso disse que nós estamos frequentemente, ou sempre, melhor dizendo, rodeados por uma nuvem de testemunhas. A quem ele se referia? Então, o que nós temos que fazer quando se é para distinguir o bem do mal? Nos esforçarmos para dar bons exemplos, exemplos que sejam dignos de ser imitados. Gente, outro dia eu vi um videozinho, eu fiquei horrorizada, chocada, por mais que se eu olhasse parecesse aos incautos uma bobagem. Uma mãe, um pai, não eram brasileiros, uma criancinha de uns 3 anos e uma criancinha de 1 ano, e a mãe dando a latinha de cerveja para aquela criança e davam risada. Olha que bonitinha, a criancinha bebendo cerveja. Vocês acham que isso é um exemplo do quê? Que tipo de arrastamento? Mais tarde essa mãe não vai olhar para si mesma em algum momento, ou esse pai também, não olhará para si mesmo e se envergonhará? Será que nós paramos para pensar no que sentiremos quando mais tarde olharmos para trás e observarmos os exemplos que nós demos? Todos nós já erramos, todos nós ainda tropeçamos, isso faz parte. Mas o que não pode mais fazer parte no nosso momento evolutivo atual, de desenvolvimento da humanidade para um salto planetário, de mundo de expiação para regeneração e da nossa intenção de permanecer no planeta mais evoluído do que está? Nós não podemos esquecer que, mesmo errando, temos que tentar não errar, temos que refletir sobre os nossos erros e temos que procurar corrigir os nossos erros. Ok, fiz errado? Isso é arrastamento? Sim, se alguém está observando é um arrastamento, é um exemplo mal dado. Mas como que a gente pode corrigir isso para mim e para o próximo? Que impacto a minha ação teve no mundo e que impacto que eu tenho que causar para curar o mundo da minha irresponsabilidade, da minha imperfeição, da minha imaturidade, do meu erro. Então nós precisamos fazer o máximo de esforço para que os nossos exemplos sejam dignos, para que nós sejamos responsáveis, para que sejamos cumpridores das leis divinas. Enfim, nós precisamos entender que os espíritos deixaram muito claro por vários meios, mas na doutrina espírita é muito objetivo, não tem jeito de escapar dessa informação. Quando nós olhamos lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 642, em que Kardec
Diz: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará ao homem que não pratique o mal? Kardec quer saber, se eu não for mal, se eu não for má, tá tudo bem? Eu estarei cumprindo a lei de Deus? Eu estarei agradando a Deus? E a resposta dos espíritos é, para os preguiçosos, decepcionante. Mas para nós que queremos ser bons, ela é estimulante. Eles respondem: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Peraí, Vânia, deixa eu entender melhor. Quer dizer que se eu fizer o mal, eu sou responsável? Sim. Se eu fizer o bem, eu sou responsável? Sim. Eu recebo as consequências desse bem e desse mal? Sim. Tudo ok. Mas e se eu não fizer o bem, mas eu não fizer o mal, eu também estou errado? Sim, porque se você pode fazer o bem e não fez, e do bem que você não fez acontece o mal, você é responsável pelas consequências deste mal, como se você o tivesse feito. É para estimular e é para bater um medão no preguiçoso, fala a verdade, não é? Bom, nós estamos falando de exemplos, palavras convencem. Eu espero estar convencendo vocês de tudo isso que está escrito na doutrina espírita, no site Momento Espírita, de onde eu peguei as histórias, nos evangelhos, porque agora eu vou citar passagem do Evangelho de Mateus, por exemplo, das palavras do Cristo. Eu espero que as minhas palavras estejam sendo úteis, mas quando essas palavras servirão? Quando vocês pararem para internalizar o conteúdo e dizerem assim: bom, eu tenho que agir de acordo com essas palavras que eu acredito que são corretas. Vejam o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, entre os versículos 13 e 16. Ele disse, vocês conhecem, tenho certeza: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, não salgar, com o que se salgará a comida? Para nada mais presta, senão para se jogar fora, se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade erigida, edificada, construída sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Calma lá que eu já explico as palavras. E então ela dá luz a todos que estão na casa. Assim, Jesus alerta, Jesus convida: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Vou repetir a última parte. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que é ver as vossas boas obras, senão o exemplo que arrasta? Voltando lá rapidinho, para não perder o fio da meada, às vezes as pessoas não conhecem, são palavras que não se usam comumente na atualidade. Ele falou para não acender a candeia e colocar debaixo do alqueire, mas no velador. O que é a candeia? Como se fosse uma lâmpada usada antigamente, uma lâmpada antiga rústica, que era alimentada por óleo, acendia com o óleo e ficava lá acesa. O que é o alqueire? É uma espécie de cesto, um recipiente em que se colocava os secos e molhados, assim, a farinha, o grão, etc. Quando você coloca a candeia debaixo do alqueire, o que você faz? Você faz isso. Aqui está a luz, aqui está a candeia, você abafa, você esconde a luz. Mas, ao contrário, se você quer iluminar, você tem que colocar no velador, que é uma espécie de suporte para colocar a candeia, a luz, pendurada, fixada. Imaginemos como se fosse um
candelabro. Então, veja como Jesus usava as palavras do cotidiano para mostrar para nós o que nós tínhamos que fazer. Ninguém acende a casa escondendo a luz debaixo do alqueire. Ele coloca no velador, no lugar onde tudo à sua volta esteja iluminado. Isso é muito importante. Dentro da doutrina espírita, em O Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo e um item chamado A Coragem da Fé. Sim, para nós exemplificarmos o bem, o que é correto, as ações, se você tem uma opinião, ponto de vista, estudou, compreendeu, concluiu algo e você diz, isso é bom para mim, isso é bom para minha família e eu quero que mais pessoas pensem assim, então eu vou levar as minhas palavras, eu vou exemplificar com os meus atos. Isso demanda coragem. Coragem precisa para viver no mundo, para se manifestar no mundo. Então, muitas vezes, e aí essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo da Coragem da Fé vai falar sobre as pessoas que muitas vezes temem, envergonham-se, acovardam-se de se confessarem como discípulos da verdade. Esse é o termo que o Evangelho utiliza. Ou os discípulos de Jesus, ou os crentes em Deus, ou aqueles que têm valores que são atípicos na maioria aparente da sociedade. Mas isso significa, quando Jesus numa passagem diz assim, se você se envergonhou de mim, eu me envergonho de você, se você me negou, eu também te nego, ele está na verdade alertando que para ser admitido no reino de Deus, nos locais bons da espiritualidade superior, que nós não podemos ter uma fé egoísta, porque a fé egoísta ela já se contradiz. Fé se implica acreditar em Deus, acreditar em valores maiores, acreditar em coisas que nós não vemos na questão material exclusivamente, e por tudo isso o egoísmo retém, então acaba meio que se contradizendo. Nós não podemos guardar as nossas boas verdades dentro de nós, temos que exemplificar. Fala e realiza aquilo que você acredita, fala e realiza aquilo que você diz, se esforça nesse sentido, porque se a gente quer evoluir, nós estamos aqui lutando para ficar vivos, ficando com saúde, para passar um dia a mais, um ano a mais, uma década a mais nesse planeta que ainda é um planeta difícil, porque a gente tem uma meta, que é sair daqui melhor do que a gente encarnou, melhor do que nós nascemos para ser naquele momento, e hoje temos que ser muito melhores. Então, nós precisamos entender que Deus dá muito mais valor e dá muito mais proteção e muito mais incentivo através dos bons amigos espirituais para aquele que abertamente proclama aquilo que crê, proclama a sua fé, proclama os seus valores, proclama os seus princípios, proclama todas aquelas qualidades que o mundo está precisando, nós precisamos. E então, cada um de nós, seja o corajoso da fé, seja o egoísta ou covarde da fé, aquele que esconde ou aquele que se mostra, todos estão semeando na terra, aqui, agora, aquilo que vai ser colhido na vida espiritual. E aí o Evangelho diz essa frase exatamente assim: eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Quais são os arrastamentos que você e eu levamos ao mundo com as nossas condutas? Estamos sendo corajosos no bem ou acovardados do bem? Estamos sendo corajosos no mal ou estamos sendo cientes de que o mal já não é o tempo dele nas nossas vidas nem nesse planeta? Para encerrar, trago 3 últimos pontos que na verdade se fecham num só. A vida na Terra é um programa de renovação. Nenhum de nós
chegou aqui para passear, para dizer assim, eu quero ser rico e quero ficar passeando de barco e tirando férias nos lugares paradisíacos, escalando montanhas e pulando de paraquedas, pode ser tudo muito legal, totalmente lícito, mas não é para isso exclusivamente que nós viemos, por isso que é muito mais difícil do que fácil estar aqui. Isso significa que nós somos todos vencedores, porque a gente está dando conta do tranco que a Terra tem oferecido. Fico feliz por vocês, fico feliz por mim. Mas então, a Terra, a vida aqui na Terra é um programa de renovação. Programa de renovação pelo estudo, pela meditação, pela reflexão, pela compreensão de valores, mas também um programa de renovação pelo trabalho. Pode perceber, gente, toda a natureza trabalha. Vocês já viram uma plantinha que, qualquer trepadeira, por exemplo, o que ela faz? Ela solta um galinho, ela vem, aí ela vai procurando um lugar para grudar, e aí ela começa a se enrolar numa plantinha, e ela vai crescendo. O trabalho que dá nisso para ela preencher todo o espaço que ela quer ocupar. Como que é o trabalho de uma passarinha e de um passarinho para montar o ninho dos seus futuros ovinhos e seus bebezinhos? Depois, esses bebezinhos, quando estão lá com o seu ponto de maturidade perfeito, os paizinhos vão lá e jogam do ninho, porque tem que aprender a voar. Tudo isso é trabalho. Nós estamos o tempo todo nos esforçando e trabalhando. Graças a Deus, o que eu estou fazendo neste momento é trabalho, porque trabalhar é produzir, e neste momento eu tenho produzido através do estudo junto com vocês. E aí nós vamos ver 3 pontos do trabalho na Terra. O trabalho material, que vai dignificar o homem no cumprimento dos seus deveres para consigo, para ele poder ter condições de se alimentar, de se limpar, de residir, de construir coisas, enfim, para com a família, que ele vai sustentar, auxiliar, dar educação aos filhos, etc. E lembrando que a família foi Deus que deu aos homens como parte do seu desenvolvimento também. E, claro, o trabalho material produz para a própria sociedade. Por isso que é tão triste, é tão cruel quando alguém usa mal uma atividade qualquer atividade em que ele prejudique alguém. Porque a sociedade está interligada como uma teia de aranha em que todos os pontos se conectam de alguma forma. E quando eu não cumpro o meu dever, alguém está sendo prejudicado. Vamos ter que fazer os nossos arrastamentos através de um trabalho digno, responsável, comprometido, de forma não egoísta, de forma absolutamente honesta e esforçada. Existe o trabalho espiritual, que é o trabalho que a gente faz aqui na Terra através do exercício da fraternidade. Fraternidade para com o nosso irmão, o próximo mais próximo, sabe aquele amar a Deus como acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo? Quem é o meu próximo, sabe? A gente precisa amar o próximo e, é claro, também é trabalho o aperfeiçoamento através do conhecimento daquilo que transcende o que é visível, o que é fácil de tocar. Existe muito mais na existência do que apenas vida material. Como a gente encontra essa verdade? Tem que buscar conhecimento. Nós aqui estamos buscando esse conhecimento através do espiritismo, mas tem gente que busca através do catolicismo, das igrejas evangélicas, do budismo, do hinduísmo, de filosofias não religiosas, não importa, desde que ele esteja amadurecendo. E por fim, existe o trabalho moral, a atividade moral, que é a nossa luta cotidiana para conseguir conquistar, desenvolver as nossas qualidades espirituais, qualidades de valor, qualidades de princípios, para que nós não só evoluamos, mas também consigamos dominar os nossos maus impulsos, porque nós viemos de mundos primitivos, passamos por muitas encarnações nesses mundos de regeneração, de expiação, estamos num mundo que finaliza a sua trajetória de expiação, e a gente
precisa se desenvolver. Então, trabalho material, trabalho espiritual e trabalho moral também é fonte de palavras que convencem e de exemplos que arrastam. Desse modo, a minha conclusão do dia de hoje é que nós ainda trabalhamos pouco, refletimos pouco e nós precisamos nos esforçar um pouco mais. Que quando a gente termine, por exemplo, esse nosso papo aqui, custa a gente dar 10 minutos, 15 minutos para pensar, nossa, isso é verdade, olha, eu não faço isso, eu já me peguei atravessando a rua num local que não devia e tinha criança próxima, que exemplo que eu dei? Preciso rever as minhas condutas, as minhas palavras, as minhas formas de expressar perante o mundo. O que eu posso fazer para mudar? Fazer a sua prece antes de dormir, pedindo porque o nosso mentor espiritual bata um papo conosco, porque ele está sempre de plantão para nos ajudar. E se a gente está predisposto a aprender, predisposto a ouvir e a atender sugestões que ele vai nos dar, porque nós já nos preparamos para isso, obviamente ele fará com o maior carinho e nós seremos ajudados a ter novas condutas. Não dá pra gente fingir que a coisa não está acontecendo. O mundo precisa de pessoas melhores. Hoje, gente, nas redes sociais, o grau de agressividade que está havendo, grupo de WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, qualquer meio de comunicação, a agressividade está gigante. Eu penso diferente de vocês, vocês pensam diferente de mim, mas a gente precisa se agredir? Se nós estamos com uma verdade que nos acalenta a alma, então vamos falar com amor e vamos exemplificar com responsabilidade, com carinho, com cuidado. Quem sabe a nossa verdade seja realmente a verdade. Ninguém sabe qual é, porque eu tenho uma, vocês têm outra. Mas que essas nossas verdades possam ajudar o nosso próximo. Que exemplo estaremos dando ao agredirmos o tempo todo o nosso próximo, porque nós não conseguimos ser melhores com aquilo que acreditamos, que concluímos que é o certo. Então, dessa forma, com essas, não sei se eu posso dizer orientações, mas esses convites, melhor dizendo, eu termino por aqui e vamos fazer uma parte dos nossos, da união dessa palavra, palavras e palavras que convencem e exemplos que arrastam, palavras e exemplos. Nós vamos fazer vibrações. Como será? Eu falo, vocês vão pensar, são palavras dentro de vocês aí, nós vamos fazer palavras para convencer. Mas essas palavras arrastarão através de que exemplo? Nas nossas mentes, nós mentalizaremos a coisa acontecendo. Lembrem-se que a realidade material acontece primeiro no campo do pensamento. Então, apesar do nosso exemplo aqui estar restrito neste momento a esse grupo de pessoas, é exemplo. Nós vamos fazer isso para todas as pessoas nesse instante pensando no bem comum. Ok? Então vamos lá. Quem quiser pegar sua aguinha é o momento. Quem tiver o seu nomezinho para guardado no coração e na mente para pedir por alguém, já vai lembrando. E vamos então entrar num processo de introspecção, olhar para dentro. Eu olho para dentro de mim e busco o que há de melhor. Eu já tenho algo bom dentro de mim. Quando eu falo de mim, eu estou falando da Vânia, da Kátia, da Sheila, da Maria, do João, do Pedro, da Lourdes, de todo mundo. Todos nós temos. Então nós vamos olhar para dentro de nós e vamos ver aquele foco de luz. No momento essa luz está lá dentro guardada, meio escondidinha, como se fosse a candeia debaixo do alqueire. E nós vamos tirar o alqueire de cima. Nós vamos colocar essa luz no velador. E isso se simboliza conosco imaginando nós, seres espirituais, deixando o nosso corpo paradinho aqui e nós saindo acima do ambiente em que estamos sentados ou parados. Vamos olhar a nossa volta e vamos ver Jesus, vamos ver os nossos amigos espirituais,
Vamos ver o nosso mentor com as suas mãos no nosso ombro, transferindo daquela luz brilhante que ele tem para nós a fé, o incentivo ao sentimento nobre. E vamos todos juntos, coletivamente, nos elevarmos ainda mais. Eu sempre peço para que nós nos elevemos para fora do planeta, no ambiente astral da Terra, mas fora. Para que a gente possa olhar lá de cima quão bonito este planeta é. E quando a gente olha à nossa volta, a gente vê quanta gente boa este planeta tem. Quantas almas cheias de luz, quanta gente que brilha, encarnados e desencarnados, todos unidos pensando o quanto amor eles têm por este planeta. Nós temos por este planeta. E nesse momento a gente vai olhar lá para baixo e vai ver focos de luz, muita luz. Não luz de lâmpada, mas luz de corações que brilham. Mas ao mesmo tempo nós vamos ver focos de escuridão. E a gente vai olhar os focos de escuridão e com o maior sentimento de misericórdia, de solidariedade, nós vamos mandar o nosso amor para lá. E a gente vai ver raios de luz descendo de toda essa coletividade espiritual, a qual neste momento fazemos parte, levando essa luz lá para baixo. E aí a gente vê aquela escuridão pipocar. Uma luz aqui, uma outra luz aqui, um brilho colar. E nós vamos vendo corações tristes, endurecidos, amargurados, feridos, decepcionados, solitários, com medo, lembrando de Deus. E cada vez que um desses corações lembra de Deus, o seu coração escuro brilha. E ao brilhar, o seu mentor de cada uma dessas pessoas, o envolve num abraço iluminado e amoroso e convida ele à mudança de conduta. São encarnados e desencarnados neste instante sendo curados pelas palavras que convencem e pelos exemplos que arrastam, porque nós fazemos parte da cura deste planeta, todos nós, e a gente precisa agir sempre assim. Que Deus abençoe a cada um de nós, servidores do Cristo na Terra, filhos de Deus perante o universo infinito, amigos de alma de nossos irmãos espirituais, e que nós possamos nos abraçar reciprocamente nesse instante, dizendo: obrigado, Senhor, por mais um dia, pela vida e pela oportunidade de servir em Teu nome. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que todas as pessoas que vocês pensaram possam ter recebido essa luz, essa força, essa coragem e esse brilho, e que vocês tenham uma noite de paz, de amor, de muita alegria, serenidade, confiança, fé. E a gente não pode esquecer, eu repeti muitas vezes e vou falar uma vez mais: exemplos arrastam, vamos uni-los às palavras que convencem. Deus abençoe. Beijo grande, boa semana, muita paz, amor, luz e fé para vocês. Tchau, tchau.